Olá, queridos irmãos da Vida Nova, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos com vocês esse programa Hora da Família. Hoje, mais um dia abençoado que estamos aqui, a convite da equipe do programa Hora da Família, para dentro desse mês vocacional refletirmos juntos mais um tema do mês vocacional. Já refletimos nesse mês sobre a vocação do padre, sobre a vocação dos pais, sobre a vocação religiosa. E hoje, dentro desse tema vocação, nós vamos falar sobre a vocação aos ministérios e serviços na comunidade, que abrange toda a nossa porção do povo de Deus na igreja. E hoje eu estou aqui com dois jovens que vão nos ajudar nessa reflexão. Eu sou Madalena, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do Pito, já participei outras vezes aqui nesse programa, já refletimos juntos, e hoje tenho aqui comigo o Guilherme e a Iris Carolina. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme, moro e trabalho em Taquaral, na escola onde formei e no meu terceiro ano. E atualmente faço parte da equipe pedagógica geral da escola. E está fazendo faculdade também, né, Sim, Guilherme? de Faculdade de educação quê? física. O Guilherme é o nosso, a gente fala assim, o nosso menino de ouro da escola. Ele formou na nossa escola, no ensino médio, hoje é funcionário, é competente, nos ajuda muito em todas as partes, até técnicas que a gente precisa, a gente está sempre recorrendo ao Guilherme. Lembrando que o Guilherme é um jovem muito atuante na nossa comunidade, foi meu catequizando, né, Guilherme, de primeira Eucaristia, e é um dos que não saiu, né? Todos que formaram no ensino médio saíram para estudar, morar fora. O Guilherme continua aqui conosco, né, nos ajudando muito na comunidade, sempre participante, sempre atuante. A Iris Carolina também, tudo bem, Carol? Tudo bem, Madalena. Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Iris Carolina, mas podem me chamar de Carol. Eu moro em Taquaral desde pequena, eu saí para Itabira para fazer faculdade, mas sempre que eu tô por aqui na comunidade, eu busco fazer parte das coisas da igreja e ajudo também no que eu posso. É um prazer imenso poder participar deste programa, que é a Hora da Família, e agradeço a Madalena pelo convite que ela nos deu. Muito bem, meninos, né? Então vamos às nossas reflexões. Então, como eu disse, hoje, dentro do mês vocacional, nós vamos refletir sobre vocação aos ministérios e serviços na comunidade. Ou seja, todos nós que moramos numa comunidade paroquial, exercemos um ministério, exercemos um serviço dentro da nossa comunidade paroquial. Todas as pessoas, todos os batizados, né, que querem assumir realmente o seu batismo, são chamados a assumir esse compromisso na família, igreja, de assumir um serviço ali para que a comunidade possa crescer cada dia mais e que todos vivam, né, como família de Deus, como povo de Deus, que todos nós somos chamados a ser. E essas pessoas que mais diretamente, né, que estão aos serviços, têm uma denominação mais específica, né, Carol? Sim, bom, Madalena, para começar a nossa reflexão, eu queria que você explicasse melhor para nós quem são os cristãos leigos e leigas na igreja. Muito bem, meninos e ouvintes da Vida Nova. A gente, para começar a nossa reflexão, né, sobre os ministérios e serviços na comunidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre todos nós, né, cristãos leigos, que somos a maioria do povo de Deus, que exercemos os nossos serviços na comunidade. Todo batizado, toda batizada é chamado a assumir um serviço na igreja. Alguns, né, poucos, assumem de forma mais radical esses serviços como consagrados, sejam as irmãs religiosas, os diáconos, os padres. Esses assumem um serviço, né, de forma mais radical. Porém, a maioria, né, continuam na igreja exercendo o seu ministério, o seu serviço, como pessoas leigas. Então, é comum a gente chamar, né, de leigos, de cristãos leigos,
é bom a gente ter essa denominação, né, para especificar bem que não é simplesmente um leigo, é o cristão leigo. É engraçado que, participando de um encontro há poucos dias, mês passado, em Belo Horizonte, um conhecido nosso, né, não na maioria, mas muito conhecido nosso, que ele já foi, inclusive, presidente do CNLB, o Laudelino, que muita gente conhece, ele falando para a gente justamente do leigo, ele falando que no início da igreja, né, o termo leigo era colocado para os fiéis que não eram os padres, né, que não tinham um serviço específico, nem diácono, nem padre. Então, essas pessoas começaram a ser chamadas de leigas. Mas, para não ficar com aquela conotação de que fosse aquela pessoa que não conhece de determinado assunto ou que sabe menos, né, que os outros, então passou-se a serem chamados de cristãos leigos e leigas. E até hoje, na nossa igreja, nós temos o costume de chamar as pessoas que não são religiosas, né, não são consagrados a uma vocação específica, de cristãos leigos e leigas. E são essas pessoas, são esses cristãos leigos e leigas que a maioria imensa da nossa igreja que exercem os ministérios e serviços na comunidade. É o nosso Concílio Vaticano II, ele enfatizou muito essa participação do leigo na igreja, deu essa abertura, para os cristãos leigos e leigas na igreja. Inclusive, a gente até usa muito uma expressão de Santo Agostinho para definir a importância, dessas pessoas que assumem esse batismo na igreja, que são todos os cristãos. Santo Agostinho, ele dizia: e para vós eu sou bispo, mas convosco eu sou cristão. Então, é para definir justamente isso, que todos nós somos cristãos, porém, alguns têm uma vocação específica, mas a maioria exerce o seu ministério, o seu serviço, na forma do laicato. E o laicato na vida da igreja, tem essa especificidade, Guilherme? Madalena. Laicato, vida religiosa consagrada e clero. Todos trazem em si a mesma dignidade cristã dada pelo batismo, que os torna membros da comunidade eclesial, corpo de Cristo. Aos cristãos leigos e leigas compete por vocação própria buscar o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Por isso, são igreja na família, na comunidade eclesial, no trabalho, na economia, na política, na educação e cultura, em todos os espaços da sociedade. Assim, cristãos ordenados, cristãos religiosos e religiosas, consagrados e cristãos leigos e leigas têm características comuns que os igualam na comunhão eclesial. Pois é isso mesmo, Guilherme. Como a gente estava refletindo, pelo batismo, todos nós somos iguais, na comunhão eclesial, como nós vimos acima, que Santo Agostinho usou aquela expressão que convosco eu sou cristão. Ou seja, para clarear para a gente que pelo batismo todos nós somos cristãos, mas dentro desse exercício do serviço na igreja, alguns são retirados para exercer um trabalho mais específico, como no caso os bispos, os padres religiosos, etc. Mas a grande maioria permanece como leiga, como nós vimos aí, o Guilherme falando para a gente, que a grande maioria exerce o seu ser cristão na igreja, na família, na comunidade eclesial, nas nossas comunidades paroquiais, no trabalho, quantos leigos, a maioria, a imensa maioria da nossa igreja, exerce o seu trabalho no dia a dia, exerce o seu batismo sendo cristão ali no seu trabalho. Nem tem uma participação específica dentro de alguns serviços específicos na comunidade paroquial,
mas são pessoas que exercem, vivem ali o seu batismo, na economia, na política, que hoje, né, quantos exemplos a gente está precisando de cristãos na política. Ah, se a nossa política, né, a gente tivesse cristãos de verdade lá dentro, com certeza, né, o nosso serviço ao povo seria muito melhor desempenhado. Na educação, né, quantos dos nossos leigos atuam na educação. Então, em todos os espaços da sociedade estão esses leigos e leigas exercendo um serviço à Igreja de Jesus Cristo. Assim, né, todos juntos, né, sendo fiéis ao seu batismo, exercem, né, esse chamado à sua vocação. Né, Carol? Então, Madalena, para ficar bem resumido, a vocação cristã, ela funciona como um chamado de Deus. E ela tem a missão de evangelizar, não é isso? Sim, sim, Carol. Então, a vocação cristã, toda pessoa que quer ser fiel a Deus, né, vivendo na igreja, ela está dando uma resposta a um chamado. Então, a gente falando de vocação, às vezes a gente pensa que vocação é só para o padre, né, e para a religiosa. Não, todos nós somos chamados a dar uma resposta a Deus daquele chamado que nós recebemos. Né, Guilherme? Sim, Madalena. Isso inclui os ministérios ordenados e as outras formas de serviço ao reino, o jeito de ver a vocação na comunidade religiosa, na família, em grupos diversos, e a contribuição de cada um na missão evangelizadora da igreja? Sim, Guilherme, com certeza. A contribuição de cada um na missão evangelizadora da igreja. É isso que é a revelação do reino de Deus, né? Nem é a construção, é a revelação desse reino de Deus que Jesus veio dar, né, o seu grande exemplo para todos nós e que nós hoje somos chamados a darmos continuidade a cada dia, estarmos revelando esse reino de Deus para os nossos irmãos, nossas irmãs, para o mundo. Bom, e agora nós, dentro desse nosso primeiro bloco, né, já caminhando para o nosso intervalo, nós vamos ouvir a primeira música do nosso programa de hoje. Bom, queridos ouvintes, aqui retornando, dando continuidade ao nosso programa Hora da Família, agora para a nossa segunda parte, continuando aqui a nossa reflexão com o tema Vocação e Ministérios e Serviços na Comunidade. Nós vamos, nesse bloco, conversar um pouquinho mais aprofundado sobre a vocação. O que é mesmo vocação? Eu vou pedir para que os nossos participantes, os nossos convidados de hoje, deem um pouquinho do parecer deles, o que para eles é vocação. Guilherme, o que é vocação para você? Bom, Madalena, vocação para mim é o chamado que Deus faz a cada pessoa para viver de um jeito específico, colocando seus dons a serviço de Deus e da igreja e do próximo. Existem 4 vocações. A matrimonial, que é que é a vocação da maioria dos fiéis, que é a do amor conjugal, formar famílias, né? A vocação sacerdotal, que é a do sacramento da ordem, que tem a missão de celebrar a Eucaristia, administrar os sacramentos e conduzir a comunidade. A vocação à vida religiosa, consagrada, homens e mulheres que vivem os votos de pobreza, castidade e obediência. Podem ser religiosos de vida ativa ou de vida contemplativa. Vocação à vida leiga, o chamado a viver a santidade no cotidiano, no trabalho, na sociedade e na comunidade. Que é a maioria, né, do nosso povo de Deus, né, Guilherme? Sim. E, Carol, para você, o que é vocação? Para mim, a vocação ela é vista como um presente de Deus, né? Um convite pessoal para participar do seu plano de salvação. E a resposta a esse chamado, ela requer muito discernimento, oração e busca de orientação espiritual, para que assim a gente consiga compreender melhor os planos de Deus na nossa vida e na vida de cada ser humano. Pois Carol, muito pertinente quando você falou que a vocação é um convite e uma resposta. Porque a vocação sem uma resposta, ela não se concretiza.
né? Exato. Então, toda vocação, ela necessita de uma resposta para que ela seja fielmente cumprida e respondida aos planos de Deus, porque toda vocação é um chamado de Deus para nós, né? E o Guilherme vai continuar mais um pouquinho para nós, Guilherme, sobre a vocação. Sim, Madalena. A palavra vocação, ela vem do latim, vocare, que significa chamado. Deus chama cada pessoa de forma individual e de diversas maneiras para seguir Jesus na força do Espírito Santo. O chamado vocacional inclui 3 dimensões. Você poderia falar um pouco, Madalena? Quais são elas? Então, né, nós temos a dimensão humana, que é o chamado a realizar-se como pessoa. Como eu falei anteriormente, toda vocação ela necessita de um chamado. E a vocação e não é só a vida religiosa. Como a gente pode observar, e eu até falei também, quantas pessoas que exercem uma vocação dentro da profissão, vamos dizer assim, que ela exerce, né? Honestamente. Um político, ele se for honestamente fiel, né, àquele chamado que ele recebeu, e como é um chamado, né, gente, no mundo de hoje, como é uma vocação exigente, que para ser fiel a essa vocação, né, nesse nosso mundo contemporâneo, é ter uma vontade, né, e uma força de vontade muito grande. Mas nós temos também educadores, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na saúde, né? Então são pessoas assim que têm um verdadeiro chamado de Deus para exercer ali um serviço àquelas pessoas que necessitam do serviço deles. Então, essa é uma dimensão humana. A pessoa ela se realiza na sua profissão, né, humanamente falando. E nós temos também a dimensão cristã, que é o chamado a seguir Jesus Cristo como membro ativo da comunidade e dar testemunho do reino. São os coordenadores de comunidades, coordenadores de pastorais, né? A gente conversando aqui, né? A mãe do Guilherme mesmo, né? Nossa colega, coordenadora de comunidade há muitos anos, é catequista, ministra da Eucaristia. Então, é uma pessoa que é um membro ativo da comunidade e dá um testemunho de cristão, né, de cristã dentro da sua comunidade paroquial. E temos as vocações específicas, né, a vocação à vida laical, que pode ser o leigo consagrado, pode ser a vida religiosa consagrada, a vida sacerdotal, né, e consequentemente um bispo, e até papa, né, dentro dessa caminhada vocacional de uma vocação especial. E Deus também, ele chama os cristãos leigos a serem discípulos missionários de Jesus e testemunharem o evangelho no dia a dia, nos lugares onde estão. A grande maioria, né, que é chamada a testemunhar o seu batismo, o seu discipulado, seguidor de Jesus Cristo, nos lugares onde estão. Né, Carol? Então, a consciência, né, Madalena, desse chamado é o primeiro passo para a gente ter essa identidade laical. E a experiência de encontrar Jesus muda a vida das pessoas, transforma o seu jeito de sentir, pensar e também agir. Então, esse encontro ele não é uma coisa mágica, distante, que aconteceu somente com o povo da Bíblia, não. Jesus continua nos chamando hoje em dia também, no lugar onde estamos, no chão em que pisamos, na comunidade da qual fazemos parte. E o problema é que nem sempre temos consciência desse chamado feito aos homens e mulheres leigos, porque a gente foi acostumado a pensar na vocação somente como chamado à vida religiosa, não é mesmo? Sim, é muito interessante a gente fazer essa reflexão, que a vocação não é uma coisa mágica, né? Que a gente, às vezes, lendo a Bíblia, a gente vê lá os chamados dos grandes homens e mulheres da Bíblia, né? Moisés, Isaías, outros ali, e a gente acha também que eles receberam um chamado de forma mágica, e nem foi também com eles. Eles também responderam,
dentro de um contexto real ali de onde eles viviam. E hoje, creio que a grande falta, né, de vocações mais específicas na igreja se dá por essa falta de, assim, de consciência de que a pessoa é chamada para exercer um serviço na igreja, na comunidade. Se a maioria dos nossos leigos e leigas, os nossos jovens, os nossos casais, né, tivessem essa consciência do chamado que eles têm como batizados e batizadas para serem homens e mulheres seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, ali onde eles estão, na educação, na saúde, no transporte, na política, na família, né? Nosso grande celeiro hoje que é a família. Então, se essas pessoas tivessem realmente essa consciência que todos nós somos chamados a exercer, a desenvolver um serviço na comunidade, a exercer um ministério na nossa igreja, com certeza nós teríamos pessoas muito mais até felizes, né? E por estarem dando essa resposta à vocação que Deus as chama cada pessoa, cada uma no seu dia a dia. Então, dentro desse mês vocacional, é muito importante a gente hoje refletindo sobre essa vocação laical, né, essa vocação específica aos ministérios e serviços, de que todos nós somos chamados a exercer um serviço, um ministério na comunidade onde nós moramos. Pode ser da comunidade mais longínqua, lá das roças, né, dos setores rurais, das grotas que a gente fala, e quantos cristãos leigos e leigos a gente tem nas nossas comunidades longínquas, às vezes 40 quilômetros até, né, da sede da matriz, pessoas que vivem tão distante e que exercem fielmente ali, né, a sua vocação de coordenador de comunidade, de ministro da Eucaristia, de catequista, de coordenador de grupo de reflexão, coordenador do Terço dos Homens. Então, nós temos muita gente, graças a Deus, né, exercendo esses ministérios, esses serviços dentro da comunidade. Mas ainda nós precisamos de que muitos outros, né, ainda tomem consciência, né, desse chamado que cada um tem e que precisa de uma resposta. O chamado está aí e a resposta depende, né, de cada um de nós. Não é isso, meninas? Exatamente, Madalena. Com certeza. Então, agora a gente vai para mais uma música, vamos refletir ouvindo mais essa música. Queridos amigos, estamos aqui em continuidade com o nosso programa Hora da Família, refletindo hoje sobre o serviço na igreja, né, as vocações, os ministérios e serviços na comunidade eclesial. Nesse dia importantíssimo para a nossa igreja, que nós estamos aqui com esses dois jovens, né, refletindo sobre a vocação, e como é bonito a gente ver jovens colocando a serviço da comunidade, buscando até dar uma resposta ao seu chamado de cristãos, testemunhas do evangelho na comunidade onde vivem. Estou aqui com a Iris Carolina, né, a Carol, e o Guilherme, que são jovens e estão aqui nos ajudando na comunidade e ajudando no programa de hoje também. Nós sabemos que a missão laical, ela nasce da missão cristã. No Evangelho de Lucas, Jesus já anuncia a missão de Jesus fazendo referência ao profeta Isaías, quando Lucas, né, coloca lá no seu Evangelho que Jesus, ele entrou lá na sinagoga e, pegando o texto bíblico lá, ele o desenrolou e pegou o trecho do profeta Isaías que falava justamente da missão a qual ele veio ao mundo para desempenhar, né, para colocar-se a serviço. E a Carol vai ler esse trechinho para nós agora do Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Que está lá em Lucas 4, versículo 18 e 19. Então, nesse trecho bíblico, a gente observa, né, que Jesus lê esse texto, ele reza esse texto, ele reflete esse texto, justamente para mostrar o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Então, ele veio para anunciar a boa notícia aos pobres, né, tendo a consciência de que ele foi enviado para proclamar a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, todos esses chamados, eles são direcionados a todos nós, também discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Todos nós que somos batizados, também somos chamados a exercer, né, esse chamado e essa resposta, sendo essas pessoas na nossa comunidade que leva todos esses serviços aos nossos irmãos. Não é isso, Guilherme? Então, Madalena, nós cristãos leigos e leigas, como entendemos esse envio hoje? Enquanto o lugar primeiro do clero é o ambiente institucional e os religiosos se consagram para a missão específicas do seu carisma, a realidade temporal e o campo próprio da ação evangelizadora e transformadora, que compete aos leigos. Essa atuação eclesial dentro da igreja e para além dos seus muros caracteriza e identifica o discipulado missionário do laicato? Pois é, Guilherme. Então, nós vemos aí que o documento 105 da CNBB é o documento que fala justamente do serviço dos cristãos leigos e leigas. Ele vem falar justamente que o clero, né, eles têm o seu ambiente institucional específico, né, de missão, tem o seu carisma especial. Agora, para os demais que não têm essa vocação específica, é o seu campo próprio de serviço, de ação evangelizadora e transformadora, é o mundo, né? O mundo que cada um vive. Quando a gente fala o mundo, é a sociedade, ou seja, os padres, as irmãs, eles têm uma vocação específica, eles não estão tão inseridos no mundo, na sociedade, como nós estamos, na educação, na cultura, né? Volto a falar na política. Então, nós que somos chamados a sermos essas testemunhas no mundo que nós vivemos, né, Carol? Essa missão, ela acontece na igreja, né, presente no mundo, para ser sinal do reino de Deus. E a Conferência de Aparecida número 174 fala isso para a gente. E ela entende que o campo específico da atividade evangelizadora, leiga, é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências e das artes, da política, dos meios de comunicação também, da economia, como a Madalena citou no bloco anterior, assim como as esferas também da família, da educação, na vida profissional, sobretudo nos contextos onde a igreja se faz presente somente por meio deles. Pois é, Carol. Então a gente vê como que os documentos da igreja, todos os documentos da igreja, nós estamos aqui falando, assim, embasados em documentos da igreja, que falam da importância, né, dessa presença dos cristãos no mundo, sendo sinal, sendo luz, sal e luz, né? Então, como falou aqui, lá é no vasto mundo da ciência, da política, dos meios de comunicação, da economia, que nós somos chamados a sermos esse exemplo, né? Sermos essas referências de pessoas cristãs. Né, Guilherme? Madalena. E essa mesma concepção aparece na exortação apostólica do Papa Paulo VI e no documento 105 da CNBB, número 6. Segundo o documento final do Sínodo, número 66, a primeira tarefa dos leigos e leigas é permear e transformar as realidades temporais com o espírito do Evangelho. Assim, os cristãos leigos e leigas são a igreja presente nos espaços para além dela,
uma igreja em saída rumo às periferias, como disse várias vezes o Papa Francisco. Pois é, Guilherme. Então, como eu disse, a gente está falando aqui, tomando como referência documentos da igreja, né? E o documento final do sínodo, ele veio ratificar, né, mais uma vez, reforçar, falar que a primeira tarefa dos leigos e leigas no meio do mundo, é transformar as realidades temporais com o espírito do evangelho. Aquilo que eu falei, quantas realidades, quantos desafios nós hoje temos de sermos testemunhas desse Evangelho de Jesus Cristo, sermos testemunhas cristãs na sociedade que nós vivemos. Nós, né, principalmente vocês jovens, né, e para a gente também no mundo da família, quantos desafios a gente encontra para sermos esses vocacionados, né, sermos essas pessoas chamadas a ser sal e luz no meio que a gente vive. E o Papa Francisco reforçou muito isso no final, né, do documento sinodal, que a gente está com esse documento aí, né, quentinho, para ser refletido, para ser colocado em prática nas nossas dioceses, né? A nossa diocese mesmo, ela tem aí um convite para que os leigos reflitam esse documento. Nós estamos aí vivendo um ano de preparação para realizar uma assembleia na nossa diocese, e esse documento está sendo colocado para que todos os nossos leigos, todas as nossas áreas pastorais, leiam esse documento, reflitam, tirem, né, pistas e luzes para que nós, leigos, possamos exercer o nosso serviço na igreja com muito mais clareza, né, muito mais embasados nisso que a igreja está pedindo. Então fica aí hoje esse convite, né, para nós, todos leigos, né, cristãos, jovens, adultos, profissionais, todos nós a refletirmos sobre esses documentos, conhecermos também um pouquinho mais o documento 105 da CNBB, o documento de Aparecida, o documento final do sínodo, que está aí para nós, que nos ajuda, nos dá tantas pistas para que nós possamos exercer, né, o nosso apostolado, o nosso testemunho, o nosso serviço, o nosso ministério na sociedade que nós estamos, na comunidade que nós vivemos, exercendo aqui o nosso batismo, sendo sal da terra e luz do mundo. Não é isso, menino? Vocês concordam? Concordamos, Madalena. Pois é, então sim, fica aí, né, esse convite para todos nós. Vamos dar essa resposta dentro desse mês vocacional. Vamos procurar conhecer o que a nossa igreja está pedindo, o que a nossa diocese está nos pedindo, para que nós possamos ser batizados e batizadas, né, aqui na nossa diocese de Guanhães, relembrando aquele tema da nossa antiga uma assembleia que a gente teve. Sou batizado, membro do povo de Deus na diocese de Guanhães. Queridos amigos, queridos ouvintes da Vida Nova FM, estamos aqui de volta com o programa Hora da Família, refletindo nesse dia sobre a vocação aos ministérios e serviços na comunidade. Dentro desse mês vocacional, né, como nós já dissemos no início do programa, nós já tivemos reflexões sobre a vocação do padre, sobre a vocação paterna, a vocação familiar, a vocação dos consagrados, e hoje a gente está refletindo sobre os ministérios e serviços na comunidade. Então, a gente está refletindo um pouco aqui nesse programa sobre os cristãos, né, leigos e leigas, que são a maioria do nosso povo de Deus e que são a maioria que exercem os ministérios e serviços na comunidade. Embora nós tenhamos, né, as pessoas que têm a sua vocação específica, os consagrados, né, os religiosos, os padres, os diáconos,
a maioria dos ministérios e dos serviços na igreja são exercidos, né, por leigos, cristãos leigos e leigas, aqueles que, fiéis ao seu batismo, estão assumindo ali os serviços nas suas comunidades. E eu sempre gosto de falar, né, que a nossa diocese, ela tem mais de 500 comunidades. Nós temos em torno aí de 28, acho que não me lembro exatamente se é 28 paróquias, mas acredito que são 28 paróquias. Então, se são 28 paróquias, nós temos, né, 28 matrizes. Nós temos 28 matrizes e mais de quase 500 comunidades. E são comunidades que são coordenadas, né, por pessoas que ali moram naquelas comunidades distantes, que ali exercem o ministério da Eucaristia, o ministério da palavra, o ministério do serviço aos doentes, né, da prestação de serviços ali na sua comunidade. Então, como é importante a gente refletir sobre a vocação e refletir também como é importante que cada cristão, cada cristã, dê essa resposta ao chamado que Deus fez a cada um de nós. Porque é através dessa resposta que nós podemos perceber que as comunidades, elas não ficam sem os serviços, né, que merecem, que têm o direito e que são colocados ali para as pessoas que moram naquelas comunidades e que não têm a presença ali do padre. Mas tem ali uma Eucaristia que é celebrada por um leigo no domingo, né, ou a celebração da palavra, né, com a distribuição da Eucaristia, como eu disse, tem ali a Eucaristia que é distribuída pelo leigo, ou somente a celebração da palavra. Então, todos esses serviços, todos esses ministérios, né, nas comunidades são exercidos por leigos. Na nossa comunidade mesmo, né, que nós moramos, a gente não tem a presença do padre todos os domingos, né? Ele celebra na nossa comunidade uma vez por mês, ou às vezes é no domingo, ou às vezes durante a semana. Mas todos os domingos, né, às 15 horas, a comunidade reúne e celebra a palavra com a distribuição da Eucaristia. E esses meninos, né, esses jovens que estão comigo aqui hoje, né, eu também participo da equipe de liturgia, nós participamos, né, na celebração da comunidade, nós ajudamos ali nos serviços da liturgia na celebração. Então, é uma forma também que cada um de nós tem de estar colocando os nossos dons, né, os nossos serviços para a nossa comunidade. Então, é muito importante nós refletirmos sobre esse tema para a nossa igreja. No nosso primeiro bloco, nós falamos um pouquinho sobre, né, os cristãos leigos e leigas, né, o chamado que cada um recebe, a vocação cristã como chamado de Deus, né, que temos a missão de evangelizar, né, os ministérios são formas, né, de nos colocarmos a serviço à igreja, é o jeito de cada um viver a sua vocação na comunidade, na sociedade ali onde mora. Então, é a contribuição de cada um na missão evangelizadora da igreja. No bloco 2, né, nós refletimos um pouquinho o que é vocação, o que é mesmo vocação. Nós vimos que a vocação ela tem as suas dimensões, dimensão humana, dimensão cristã e a vocação específica. No bloco 3, nós refletimos sobre a missão laical, né? Vimos um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus, na sinagoga, ele abre o livro e ali ele reflete sobre a sua missão aqui no mundo, para que ele veio ao mundo, que o Espírito de Deus estava sobre ele para levar,
né, essa libertação às pessoas, todas aquelas pessoas que estavam servindo a Deus e precisando, né, da ajuda para se tornarem pessoas livres. E cada um de nós é chamado ainda hoje a ajudar essas pessoas oprimidas a se libertarem, a serem pessoas felizes na terra onde elas vivem, que é a vontade de todos nós, né? Para que todos nós possamos ser pessoas felizes e vivamos, né, na dignidade de filhos de Deus. Não é isso, meninos? Exatamente, Madalena. A vocação, ela também não é um privilégio de poucos, não, né? Todos nós, jovens e adultos, temos dons que podem ser colocados a serviço da comunidade, a serviço de Deus. Nos ministérios leigos encontramos também a oportunidade de servir e crescer na catequese, ajudando os outros a conhecer a fé. A música, que eleva a oração. No ministério da palavra também, proclamando o evangelho. Na Eucaristia, servindo o povo de Deus. E em tantas pastorais que também transformam a vida, a igreja, em uma comunidade mais viva e também atuante. Então, assumir uma vocação ministerial é mais que ocupar uma função, é dizer sim a Deus com a vida e servir com amor e responsabilidade. É também descobrir que a verdadeira alegria está em doar-se. Como jovens, somos chamados também a responder com coragem, sem medo de nos comprometer com aquilo que dá sentido à nossa caminhada. Então, por isso, a gente deixa essa pergunta aí no ar, né? Qual é o ministério que Deus pode estar chamando você a viver? Então, não ignore esse chamado, escute, reze e tenha coragem de responder, porque, no fundo, servir é a maior forma que a gente tem de amar, não é mesmo? Bonito, né, Carol? Quando você está falando aí, questão da música, né? Quanto a música, a cultura pode nos ajudar a exercer também, né, essa vocação. Levar alegria às pessoas é uma forma de libertar as pessoas de muitos males que elas talvez estejam passando. Então, cada vocação, realmente, se ela for exercida com serenidade, né, com fidelidade àquilo que Deus está colocando, sendo fiel, dando aquela resposta fiel a Deus, então todo serviço, toda vocação, ela pode, com certeza, né, estar contribuindo para a construção do reino de Deus, né, Guilherme? Exatamente, Madalena. Então, agora nós vamos refletir um pouquinho também sobre a importância da espiritualidade, né, nessa resposta que nós somos chamados a dar à nossa vocação. Toda vocação, ela precisa ser alimentada, né, com uma espiritualidade. E vocação sem espiritualidade, ela pode tornar simplesmente, né, uma profissão. Aquilo que a gente tanto falou, que toda profissão, ela pode se tornar assim, uma vocação, uma resposta. Mas para que ela seja uma resposta ao chamado de Deus, a pessoa precisa estar conectada com Deus. E é a espiritualidade que nos conecta com Deus, que nos ajuda a discernir, a ver se realmente é aquilo que Deus está querendo de mim, é aquilo mesmo que eu estou fazendo, que está sendo bom para as pessoas que estão ao meu redor, que está sendo bom para mim como pessoa, como cristã. Então, precisamos muito estar conectados com Deus, né, através da nossa espiritualidade. É isso, Guilherme? Exatamente, Madalena. Quando ouvimos a palavra espiritualidade, logo pensamos em oração, missa ou práticas religiosas. Mas a espiritualidade é muito mais do que isso. É o jeito como vivemos nossa fé no dia a dia, é deixar que Deus seja presença constante em nossas vidas, em cada escolha e em cada atitude. A verdadeira espiritualidade não é algo distante ou reservado, apenas para momentos de oração. Ela se expressa no simples, no cuidado com a família, na amizade sincera, no estudo feito com dedicação, na ajuda a quem precisa, no respeito ao próximo. Espiritualidade é viver de forma conectada com Deus, mesmo nas coisas pequenas. Para nós jovens, a espiritualidade é um convite a viver de maneira autêntica, sem máscaras, com o coração aberto. É buscar em Deus força para enfrentar os desafios, discernir os caminhos e encontrar sentido na vida. Ela não nos afasta do mundo, pelo contrário, nos impulsiona a transformar a realidade com amor, justiça e esperança.
Por isso é importante cultivar momentos de oração, de leitura da palavra, de silêncio interior. Mas também é essencial transformar essa experiência em gestos concretos, no serviço, na partilha, no compromisso e na comunidade. A espiritualidade é como um sopro de vida que nos move. Não se trata apenas da prática de uma religião, mas de viver uma relação viva e pessoal com Deus. E essa relação dá sentido a tudo, ao trabalho, ao estudo, às amizades e aos sonhos. Então, eu te pergunto, qual é o espaço que a espiritualidade tem na sua vida? Talvez Deus esteja te chamando a olhar para dentro de si e perceber que Ele caminha ao seu lado todos os dias. Descubra, alimente e viva sua espiritualidade, porque é nela que nos encontramos força, paz e alegria verdadeira. Muito bem, Guilherme. Então, falando de espiritualidade, a gente já está caminhando, né, para o final do nosso programa. Nós vamos agora rezarmos juntos uma oração que está lá no blog do Dom Otacílio. É uma oração que fala também de vocação, né, de resposta. Nós vamos agora rezar esta oração aqui, concluindo o nosso programa. Senhor Jesus Cristo, vivo ressuscitado, vós nos apresentastes o Sermão da Montanha como um projeto de vida plena e feliz a ser vivido na planície e com renúncias necessárias, em total adesão e fidelidade, carregando nossa cruz de cada dia na prática das bem-aventuranças. Senhor, que sejamos pobres em espírito, abertos e confiantes na onipotência da misericórdia do vosso Pai, para que, como templos do Espírito Santo, irradiemos luminosidade onde vivemos, e como sal da terra, cuidemos do planeta em que habitamos, nossa casa comum. Que saibamos viver os sims e os nãos com sabedoria e firmeza, quando formos chamados a dar razão de nossa esperança no fecundo testemunho da fé, acompanhado de gestos concretos de partilha, comunhão, solidariedade, como sinais do vosso reino. Que saibamos dizer não à cultura do descartável, à globalização da indiferença, à violência de mil rostos, à idolatria do poder e do dinheiro, à busca do sucesso, fama e glória a qualquer preço, ao autoritarismo, à omissão de sagrados compromissos com a dignidade e sacralidade da vida. Mas que saibamos dizer sim à beleza da vida, à alegria da evangelização, missão que nos confiastes de ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. A vida de comunidade, a comunhão com os ministérios ordenados, numa fecunda espiritualidade de comunhão ao vosso evangelho, a graça dos sacramentos, ao amor fraterno, à vocação universal de santidade. Senhor, nós vos adoramos e glorificamos, vós que viveis e reinais com o Pai, na mais bela e plena comunhão com o Espírito, por nos acolher como filhos e filhas pelo batismo, e pedimos que nos acompanhe com vossa graça, para que, vos seguindo com o nosso agir, a verdade, a justiça, o amor e a solidariedade floresçam e se espalhem em nosso mundo. Fazei que compreendamos melhor que a nossa missão é o sair de si, em doação generosa, dando sabor de Deus à vida, dissolvendo silenciosamente em favor da vida plena e feliz e cheia de luz, como um coração sábio para gerar luz, sabedoria, como vós fizestes, na fidelidade ao vosso evangelho, luz para todos os povos. Senhor, afastai de nós todo o medo, firmai nossos passos, solidificai nossa fé, esperança e caridade, um vínculo a ser vivido até a glória eterna, unindo-nos aos que nos precederam e os que já se encontram o repouso eterno, contemplando a vossa face luminosa. E por fim, que tenhamos vossa mãe como companheira e figura da igreja. Amém. Muito bonita essa oração, né? Como eu disse, está no blog do nosso bispo, Dom Otacílio, né? Quem quiser pode ir lá no blog do Dom Otacílio que vai achar essa oração belíssima lá. Então, né, já caminhando para o final do nosso programa, como eu disse, quero agradecer aqui aos meninos que participaram comigo hoje. Obrigada, Guilherme. Por nada, Madalena. É sempre um prazer. Obrigada, Carol. Por nada, Madalena. Eu que agradeço. Então, eu agradeço a presença e a
o ouvinte que ficou conosco aí nesse programa de hoje, que todos tenhamos, né, em um mês, final de mês das vocações, muito abençoado, que ainda possamos refletir sobre a nossa vocação. Um abraço e até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus.